Começou ontem o ano legislativo. Hoje, terça-feira, essa semana, terça, quarta e quinta, os parlamentares vão se reunir em Brasília. E sabe qual será o principal assunto desse início do ano legislativo? O principal assunto será o que diz respeito às emendas do orçamento. Você sabe, as emendas do orçamento se tornaram impositivas. As emendas para gastos, as emendas aprovadas pelos deputados. São 4 tipos de emendas impositivas hoje em dia. A individual de cada parlamentar, a da bancada do Estado, o Estado decide, as bancadas estaduais, elas se reúnem independentemente de partido e aprovam emendas de gastos orçamentários para o seu respectivo Estado. As emendas encaminhadas pelo relator do orçamento, que é o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, e as emendas de comissões. Então são 4 tipos, enfim, as que realizam despesas. No passado não era assim, né? Até o governo Dilma não era assim. As emendas eram aprovadas e elas poderiam ser ou não liberadas pelo Poder Executivo. Isso dava um poder de barganha ao Poder Executivo que ele não tem mais hoje. O país, preste atenção no que eu vou falar, só um parênteses, o país se tornou ingovernável do ponto de vista de um caminho coerente para o governo federal. O que acontece? Aí houve um imenso conflito de deputados e Poder Executivo durante o governo Dilma, ela não liberava as emendas, e aí o Eduardo Cunha inaugurou essa coisa das emendas impositivas, tirando o poder do Poder Executivo. E agora no governo Bolsonaro isso foi ampliado com as emendas de bancada. A questão toda é quando essas emendas serão pagas. Elas são impositivas e esse ano tem eleição municipal. Então o que os deputados querem? Que as emendas sejam pagas a tempo da realização de obras nos municípios, para que essas obras eles possam estar presentes nas inaugurações. O prefeito tem até uma data legal para estar presente, ali em volta de junho, mas o deputado pode estar presente dizendo, olha, eu fui responsável por trazer esse recurso. Olhem o que está acontecendo. Se você for ler notícias de jornal relativas ao orçamento, elas não são frequentes, né? Mas elas aparecem de tempos em tempos. Já está havendo algo inédito no Brasil. Nunca antes na história do Brasil os ministros foram aos gabinetes de deputados pedir para que os deputados aprovem emendas que tenham a ver, que tenham a ver com as atividades daquele ministério. Então vamos supor, o ministério lá responsável, transporte, responsável pela construção e reforma de estradas. Ele vai a um parlamentar hoje e diz, olha, vamos aqui, precisamos reformar essa estrada ou construir uma estrada no estado do senhor, então aprove uma emenda para isso, e aí ele já leva lá o quanto precisa, o projeto pronto. Quer dizer, isso nunca aconteceu. O que acontecia no passado? Sei que estamos no governo Bolsonaro e que quem é contra Bolsonaro, né, vai dizer que bom, isso limita o poder do Bolsonaro. Eu estou pensando mais institucionalmente, estou pensando mais no futuro do país, para sempre. Né? Daqui para a gente pode dizer, não, lá na frente eles mudam. Não sei. Tá? O Brasil virou uma colcha de retalhos. Então, se um presidente da República tem um plano, digamos assim, um plano de desenvolvimento, não é o caso desse, não tem plano nenhum, mas se um presidente da República, o próximo, tem um plano de desenvolvimento, é necessário modernizar as estradas, duplicar as estradas, enfim, um plano qualquer, ele vai lá e coloca esse plano lá no Ministério do Transportes, Obras Públicas, etc. Ele vai precisar agora que os parlamentares coloquem emendas no orçamento para que esse plano seja executado. Antes não, o Poder Executivo propunha isso e isso era aprovado no orçamento, os parlamentares aprovavam isso. Então a dificuldade de governar, de ter um governo que caminhe numa determinada direção, que seja minimamente coerente daqui para frente, ficou imensa, imensa, imensa. E outra coisa, né, que não é pouca coisa, tá? O Poder Executivo no passado, isso está lá, governo Fernando Henrique, governos Lula, o primeiro governo Dilma, o governo ele precisava de uma maioria parlamentar. Então ele tem a maioria do partido dele, o
partido dele dá lá todos os votos, lá os votos do partido, e ele vai tentar conquistar votos de outro partido. Aí o que ele faz para essa conquista? O que ele fazia, né, para conquistar voto de outros partidos? Ele dizia, olha, eu vi que você aprovou essa emenda. Eu libero a sua emenda, mas desde que você... Era uma barganha. Eu libero a sua emenda, mas desde que você vote comigo. Aí o parlamentar, tá bom, quais votações você quer? E aí o parlamentar ia lá, votava e o governo empenhava a emenda dele, liberava a emenda dele e ele podia fazer o gasto. Hoje não, o parlamentar aprovou, está liberado automaticamente. E o parlamentar fica absolutamente livre para votar como ele quiser no Congresso. O que aparentemente, eu acho, muita gente acha isso fantástico. Não no nosso sistema eleitoral, no qual o voto é na pessoa. Se o voto fosse no partido, o partido organizasse, se fosse um sistema eleitoral proporcional, com voto em lista fechada, isso seria bastante razoável. Mas não é o caso, o voto é na pessoa. Então o parlamentar faz a campanha dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer emendas que beneficiem os prefeitos que o apoiam, para que esses prefeitos e vereadores, obviamente, a eleição é alternada, isso é funcional. Quer dizer, agora a eleição para vereador e prefeito, então daqui 2 anos, esses prefeitos e vereadores que vão ser beneficiados agora com as emendas de deputados federais, vão fazer campanha para esse deputado federal lá na frente, porque o voto é na pessoa. Se o voto fosse no partido, não seria assim. Então isso aumenta a natureza colcha de retalhos do nosso orçamento, tal como ele está funcionando hoje. Tem um artigo ou outro falando disso. É claro que isso é um tema que eu chamo, né? É um tema frio, não é um tema quente, mas é um tema que terá e já está tendo impacto no que um governo pode fazer, no que um Congresso pode fazer. Quer dizer, se nós achávamos que... Muita gente idealiza muito a política. Olha, os políticos tomaram essa decisão pensando nisso, pensando naquilo. A política é muito mais desorganizada, política real é muito mais desorganizada do que as pessoas que estão distante da política imaginam. Né? É por isso que muitas decisões são decisões que não fazem sentido, porque de fato tem uma pressão daqui, uma pressão de lá, e as pressões vão sendo atendidas. Ainda assim, o Brasil veio conseguindo resolver grandes problemas. Eu estou pensando coisas muito macro, a inflação que era imensa lá atrás foi controlada, políticas sociais que nunca nós tínhamos adotado, passamos a adotar depois da Constituição de 88, depois dos governos, política social de redistribuição de renda. Então, quando a gente olha historicamente, de uma maneira muito macro, o Brasil vem tratando de seus problemas. Não existia sistema de saúde para a população morria precocemente, não tinha assistência médica. A irmã Dulce se tornou santa porque fez um hospital numa época que não tinha SUS, imagina. As pessoas não tinham assistência médica. Né, e isso foi universalizado. O Brasil, né, incrivelmente, só tornou obrigatório e universal o ensino fundamental com a Constituição de 88, coisa que outros países do mundo, a maioria, já tinha universalizado. Né? Então, temos várias coisas muito atrasadas, mas foram tratadas, vêm sendo tratadas, com todas as críticas. O fato de termos avançado não significa que não tenha problemas. O fato de ter problemas não significa que não tenhamos avançado. Agora, tal como estruturamos hoje no Brasil a distribuição de recursos, são os recursos não obrigatórios do orçamento. O que é um recurso obrigatório? Tem que pagar o salário dos funcionários públicos, tem que gastar com a manutenção do funcionamento do governo. São coisas que são obrigatórias, já tá, principalmente a folha de pagamento. Aquilo ali está tudo contratado. Os não obrigatórios são investimentos, programas novos que se fazem e obras que são essas emendas de parlamentares. Então, esses recursos são chamados recursos discricionários. Eles podem mudar de ano para ano. Então, isso virou muito mais do que era no passado, virou uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos. Será muito difícil para esse governo, isso é bom, porque o governo é muito ruim, mas para os próximos governos, pensando as instituições políticas brasileiras, será muito difícil para os governos implementarem uma política coerente com a combinação do nosso processo orçamentário hoje,
com o sistema eleitoral que temos. Ou mudamos o processo eleitoral, retrocedemos um pouco para o que era num passado recente, ou mudamos o sistema eleitoral para um sistema eleitoral, digamos assim, mais normal. Não é que o nosso seja anormal, o nosso é muito diferente da maioria dos países, no sentido de que o voto é na pessoa e você tem distritos eleitorais muito grandes. São Paulo elege 70 deputados federais, o Rio de Janeiro elege 46, Minas elege 53, são distritos muito grandes. Nos países nos quais o voto é proporcional e na pessoa, os distritos são menorzinhos. E a maioria dos países que adotam voto proporcional com a lista fechada. Isso faria muito mais sentido dentro do processo orçamentário que hoje temos no Brasil. Bom, não sabemos o que vai acontecer. Agora, prestem atenção no início deste ano legislativo. O ano legislativo começa tendo como principal tema o orçamento da União. E dentro do orçamento da União, a liberação de emendas obrigatórias dos parlamentares, das bancadas, do relator. Olha, o relator, o deputado Domingos Neto, tem na mão 30 bilhões. Eu diria que ele é a pessoa hoje mais poderosa do Brasil. Ele não vai decidir, obviamente, sozinho. Ele vai decidir em função da demanda de muitos parlamentares, grupos, partidos. Mas, no final, ele que vai liberar. A canetada é dele, a assinatura é dele. 30 bilhões. Deputado federal, Domingos Neto, do PSD do Ceará. Hoje ele é a pessoa que mais pode direcionar recursos orçamentários no Brasil. E uma vez assinado por ele dizendo vai naquela direção, acabou, tem que ir. Vai para aquela obra, vai para aquele gasto, para aquela despesa, tem que ir. Era isso que eu queria chamar a atenção. Preste atenção no noticiário relacionado às emendas dos parlamentares. O ano legislativo começa, no meu entender, e terá isso como a primeira preocupação dos deputados.